Nesta edição do Trabalho Legal, você vai ver. MPT lança Política Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Operação resgata trabalhadores mantidos em situação análoga à escravidão em Goiás. Estratégia de investigação ambiental é tema de seminário em Brasília. E a entrevista no estúdio é sobre a atuação do MPT no polo de produção de gesso em Pernambuco. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. O MPT lançou a Política Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade durante o seminário sobre liderança feminina que aconteceu em Brasília. Elas são maioria no Ministério Público do Trabalho. As mulheres ocupam mais da metade dos cargos do MPT, 50,34%. Entre os servidores, elas estão na maior parte dos cargos de chefia e, atualmente, também são maioria entre os procuradores. Para o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, é preciso respeitar a diversidade dentro e fora da instituição. Uma das preocupações da administração é que nós pratiquemos dentro do Ministério Público do Trabalho tudo aquilo que nós exigimos das empresas lá fora. Sempre nós estamos cobrando das empresas para que elas efetivem políticas de equidade, como, por exemplo, que respeitem em cargos de chefia a proporção que tem de empregados mulheres, que respeitem e contratem, deem oportunidade, façam inclusão de pessoas trans, PCDs. Nós estamos tentando fazer esse dever de casa. A coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do MPT, Valdirene de Assis, reafirma o mesmo compromisso, um princípio que está na base da Política Nacional de Equidade lançada pelo MPT. Então, essa política, ela parte dessa percepção de que o trato da inclusão tem que observar uma questão de gênero, mas também tem que observar a questão de raça, diversidade, aí compreendida todas as questões relativas à população LGBT e pessoas com deficiência, num trabalho que ordinariamente o Ministério Público desenvolve voltado para a tutela dos trabalhadores, voltado para a proteção da sociedade civil. A política de equidade de gênero, raça e diversidade do Ministério Público do Trabalho se baseia em princípios constitucionais, entre eles a igualdade, a justiça social e o respeito à diversidade. Segundo a Procuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia, ações como a política de equidade refletem o trabalho efetivo do MPT. A história, ela às vezes é escrita só pelos homens e pela parte que talvez seja mais conveniente. É muito importante que haja, apenas o fato de haver uma política já demonstra a preocupação da instituição em fazer valer essa política institucionalmente, e isso é muito importante. O Procurador Regional do Trabalho, Sebastião Caixeta, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, lembrou os resultados de uma pesquisa feita pelo Conselho. O levantamento, feito em todo o Brasil, mostrou que ainda há desigualdade de gênero no Ministério Público. As mulheres são minoria entre os cargos de chefia. De fato, há ainda no Ministério Público Brasileiro uma defasagem muito grande nos cargos de mando e gestão em relação às mulheres membros do Ministério Público, também servidores. Num problema que não é só do Ministério Público, é um problema de toda a administração pública e da sociedade brasileira, na verdade é um problema mundial, tanto que consta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O MPT, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram em agosto a Operação Fada Madrinha, que desarticulou uma rede de tráfico internacional de pessoas trans. A ação foi realizada simultaneamente em Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão. Dezenas de transexuais foram levados para a Itália. As vítimas eram submetidas à servidão por dívidas, o que se equivale à condição análoga à escravidão. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizou uma operação para resgatar trabalhadores em situação análoga à escravidão no estado de Goiás.
Entre os dias 30 de julho e 10 de agosto, 11 trabalhadores foram resgatados em fazendas próximas aos municípios de Montevidéu e Serranópolis, no interior de Goiás. As pessoas trabalhavam na colheita de milho e em uma carvoaria, em jornadas excessivas de trabalho que chegavam a 15 horas diárias, sem folga, e outras não usavam nenhum equipamento de proteção individual. E o local onde moravam era precário. As empresas tiveram que pagar acertos rescisórios no valor de cerca de R$100 mil, mais multas por danos morais. Ainda será discutido o valor a ser pago por dano moral coletivo. Existe isenção de impostos para a compra de agrotóxico no Brasil? Sim, existe. Infelizmente, em vários países do mundo, mas no Brasil é pior, mais vergonhosa essa isenção, porque vários impostos, sejam impostos federais, estaduais como o ICMS, têm redução, alguns alíquota zero. Isso é muito nefasto, porque o imposto é exatamente um recurso que o Estado recebe para fazer face e prestar serviços à população, como de saúde, por exemplo. E quando você vende, negocia e tem no mercado um produto que é nocivo à saúde e ao meio ambiente, e o Estado não recebe uma contrapartida para providenciar a proteção ou aqueles que adoecem por causa daquilo, você não cobra o imposto disso, isso é nefasto. Isso não é bom, não é uma boa política fiscal. Então, socialmente, o governo está devendo isto, certo? Porque não se pode admitir que um trabalhador, ele aplique o veneno, o agrotóxico, a doença, vá para o hospital da rede pública, certo? E o Estado assuma. E pior ainda, se o trabalhador precisar comprar um remédio que pode ser até de uma mesma empresa, da mesma empresa que produziu aquele veneno, ele vai chegar na farmácia e vai pagar imposto do remédio. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista com o procurador Rogério Citônio sobre o combate a irregularidades na produção de gesso em Pernambuco. Como se pode denunciar irregularidades no uso de agrotóxicos? Olha, nós temos vários canais, mas hoje temos especificado exatamente alguns instrumentos para que o cidadão possa acessar, certo? E buscar a proteção da sua saúde, da coletividade e do meio ambiente. Desde 2001, quando foi criado o primeiro fórum em Pernambuco, Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos na Saúde e do Meio Ambiente, que é o Fórum Pernambucano, o fórum surgiu para funcionar como instrumento de controle social. E a sociedade, os trabalhadores, sindicatos, academias podem levar suas denúncias nas plenárias dos fóruns, que acontece de 2 em 2 meses. Hoje já são 25 fóruns nos estados, então a população pode procurar esses fóruns, eles estão funcionando. O MPT participou de um seminário para discutir estratégias de investigação de irregularidades que afetam o meio ambiente. O evento foi organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodger, presidiu a mesa de abertura do seminário no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. Raquel Dodger destacou a importância da criação do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. Muito generosamente, o ministro Herman Benjamin nos trouxe a ideia de criação deste Instituto do Ministério Global do Ministério Público para o Ambiente, a semelhança dos esforços já empreendidos pelos magistrados do Poder Judiciário, que, sob a liderança do ministro Herman, lançou esse ano o Instituto durante o 8º Fórum Mundial da Água. Também participaram do evento o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, o presidente da Comissão do Meio Ambiente no CNMP, Luciano Nunes Maia, o presidente da Unidade de Capacitação do Ministério Público, Lauro Machado Nogueira, o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, e a auxiliar da Comissão do Meio Ambiente do CNMP, Tarsila Gomes. O coordenador nacional de defesa do meio ambiente e do trabalho, Leonardo Osório Mendonça, representou o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury.
Para o coordenador, esse debate estimula a descoberta de técnicas de investigação de irregularidades que afetam o meio ambiente, o que envolve também o ambiente de trabalho. Por exemplo, a questão dos agrotóxicos. É uma questão que existe um espaço de atuação do Ministério Público Federal, um espaço de atuação tão importante quanto o do Ministério Público Estadual e um espaço de atuação também importante do Ministério Público do Trabalho. A vice-coordenadora da CODEMAT, Juliana Corbal, destacou que a participação do MPT traz a perspectiva do trabalhador para a discussão sobre o meio ambiente. Nós temos tentado discutir sobre como pode ser feito um desenvolvimento mais sustentável, um desenvolvimento que possa cuidar realmente de todos os recursos naturais. Durante a abertura do seminário, foi assinado um convênio entre diferentes ramos do Ministério Público para acesso e compartilhamento de dados do Cadastro de Ambiente Rural. O cadastro é um registro eletrônico feito pelo Ministério do Meio Ambiente, obrigatório para todos os imóveis rurais e com informações estratégicas para controle, monitoramento e combate aos danos ao meio ambiente. Representantes da Organização Internacional do Trabalho participaram de uma reunião em Brasília com procuradores do MPT. A pauta foi o projeto para apoiar trabalhadores do Polo Gesseiro, do sertão pernambucano. Um convênio firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho vai beneficiar a comunidade de 5 municípios da região do Araripe, no sertão pernambucano. Procuradores do trabalho receberam representantes da OIT para discutir o projeto de assistência à saúde e as condições de trabalho do polo de gesso na região. Que é o projeto Guarda-Chuva, um convênio inicial para que a OIT possa desenvolver uma série de projetos em diversos âmbitos, recebendo recursos de TAC ou de ação civil pública e que desenvolva esses projetos dando um retorno à comunidade. O MPT vai destinar ao projeto recursos de indenizações trabalhistas pagas por empresas do Polo Gesseiro. O valor chega a R$1 milhão. A coordenadora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT, Maria Cláudia Falcão, explicou que a organização vai analisar as necessidades da região antes de implementar o projeto. É muito importante, antes de fazer qualquer intervenção na região, a gente pensar num diagnóstico para saber realmente o que precisa ser alterado, porque muitas vezes, quando a gente não se baseia em fatos ou em dados, a gente acaba tomando ações precipitadas. A vice-coordenadora nacional de combate às fraudes trabalhistas do MPT, Vanessa Patriota, disse que foram encontradas diversas irregularidades trabalhistas no Polo Gesseiro. Ela explica que a atuação conjunta na região é importante para tornar o local mais seguro para a comunidade e para os trabalhadores. Solicitamos à Justiça do Trabalho que destinasse esse valor da indenização pelo dano moral coletivo à OIT, para que a OIT pudesse elaborar um projeto que beneficiasse a comunidade. Ainda, segundo a Procuradora do Trabalho, a preocupação com a saúde do sistema respiratório, tanto dos trabalhadores das minas, calcinadoras, fábricas de placas, quanto da comunidade, é um ponto importante, também presente nos levantamentos. O que nos chama muito a atenção é essa questão do pó. A cidade é branca. A cidade, o entorno das calcinadoras, as árvores ficam brancas. A impressão que a gente tem é que está na neve. Então, isso, as pessoas respiram poeira não apenas dentro da linha de produção, eles respiram poeira extramuros também. Então, a preocupação do Ministério Público do Trabalho é com essa questão respiratória, as consequências, né, para o sistema respiratório, para a pele, para os olhos, que essa emissão de poeira causa. O Polo Gesseiro do Araripe é responsável pela produção de 95% do gesso do país. As fiscalizações no local começaram em 2015. Desde então, foram realizadas 4 forças-tarefas e ajuizadas mais de 150 ações civis públicas contra as empresas. Para falar mais sobre esse tema, vamos direto para o estúdio do Trabalho Legal com Rafael Silva. Olá! Ao meu lado, aqui no estúdio, está o procurador do MPT, Rogério Stônio, que vai falar sobre a transformação social no Polo Gesseiro, em Pernambuco, a partir da atuação do MPT. Doutor Rogério, seja muito bem-vindo.
Obrigado, eu agradeço aqui a oportunidade de divulgar nosso trabalho na região do Araripe de Pernambuco. Doutor Rogério, como funciona o processo produtivo do gesso e como isso afeta a saúde dos trabalhadores? Veja, a produção do gesso ela ocorre na região do Araripe, do sertão pernambucano, que engloba os municípios de Araripina, Ipubi, Ouricuri e Trindade. Essa região ela é rica num mineral chamado gipsita, que é a matéria-prima para a produção do gesso. E é uma das regiões de maior produção do gesso da América Latina. Só que, paralelamente a isso, nós temos os problemas que essa atividade gera a partir da poluição ambiental e das questões também de insegurança no ambiente de trabalho. E quais são os problemas que mais afetam os trabalhadores? Em regra, o grande problema que nós percebemos é a falta de controle da dispersão da poeira. O processo produtivo do gesso ele começa com a extração desse minério da gipsita pelas mineradoras, que passam a matéria-prima para as empresas calcinadoras. E nessas empresas calcinadoras, esse produto é transformado no pó do gesso, e isso causa uma grande dispersão no meio ambiente e também agrava a saúde do trabalhador, porque pode causar problemas sérios, principalmente respiratórios. E quando essa situação começou a chamar a atenção do MPT? Inicialmente, nós recebíamos denúncias pontuais na Procuradoria do Trabalho de Petrolina, que é a procuradoria responsável por essa região, e essas denúncias elas eram apuradas em inquéritos civis, mas a partir daí foi-se percebendo que toda a cadeia produtiva realmente da atividade, toda a atividade em si, ela tinha uma uniformidade de irregularidades que precisavam de uma atuação mais global por parte do Ministério Público do Trabalho. Então, a partir daí, nós pensamos na realização das forças-tarefas. E quando começaram a ocorrer as forças-tarefas? A primeira força-tarefa ocorreu em 2015, com 4 equipes. As equipes sempre são formadas por procuradores do trabalho, por técnicos em segurança do próprio Ministério Público do Trabalho. Posteriormente, nós tivemos o apoio da Segurança Institucional, da PGT, e também, para efeitos de escolta, a Polícia Rodoviária Federal tem sido também uma parceira nessas forças-tarefas. E qual foi a estratégia do MPT na atuação? Inicialmente, nós focamos a nossa fiscalização nas empresas calcinadoras, que são essas que produzem realmente, fazem a transformação da gipsita no gesso. Essas empresas são as que realmente tiveram o maior problema que a gente percebeu em relação às irregularidades trabalhistas, tais como essa falta de controle da emissão da poeira, a própria informalidade dos contratos de trabalho, que aí geraram também, essas informalidades elas geraram a falta de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, a falta de programas também preventivos com relação à segurança do trabalhador e à saúde do trabalhador, como o PPRA, PCMSO, PGR, falta de equipamentos de proteção individual. Nós percebemos também falta de instalações sanitárias adequadas, de refeitórios para a realização das refeições por parte dos trabalhadores. E eram problemas comuns em todas essas empresas que nós identificamos inicialmente. Mas é importante lembrar que as ações do MPT trouxeram transformações sociais. Isso. A partir das primeiras fiscalizações, nós constatamos as irregularidades e ajuizamos as ações civis públicas na Justiça do Trabalho, no caso na Vara do Trabalho de Araripina. Essas ações, nelas foram feitos acordos judiciais, as empresas se comprometendo a cumprir as obrigações para regularizar essa situação encontrada. O objetivo, claro, é a regularização da atividade e não o fim dela. Isso. Nós temos a preocupação não apenas com esse caráter fiscalizatório da atividade, e de buscar realmente a correção das irregularidades, mas também transformar a realidade local, preservando os empregos e promovendo principalmente o trabalho digno. Falando na OIT, uma equipe da Organização Internacional do Trabalho esteve na região. Isso. Quando nós firmamos esse convênio com a OIT para elaborar esse projeto, a OIT sentiu a necessidade de verificar em loco realmente a situação da atividade, inclusive também como os órgãos públicos lidam e estão aparelhados para enfrentar essa atividade econômica. E aí foi feita realmente uma fiscalização em loco, que teve a participação e o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, para a partir daí ser realmente iniciado esse projeto. No próximo bloco, você vai conferir os resultados alcançados através dessa atuação do MPT. Trabalho Legal de volta e hoje abordando a atuação do MPT no Polo Gesseiro de Pernambuco.
Ao meu lado está o procurador do Trabalho, Rogério Stônio, abordando o assunto com a gente. Doutor Rogério, recentemente foi realizada uma força-tarefa e qual foi o cenário encontrado? Bom, como eu disse anteriormente, nós já realizamos 4 forças-tarefas. As primeiras, elas disseram respeito à fiscalização e delas decorreu o ajuizamento das ações civis públicas. Nessas ações, como foram realizados acordos, então nós passamos nessas últimas forças-tarefas a fiscalizar o cumprimento desses acordos. E a última força-tarefa teve esse objetivo, que foi realizada no final de julho. E quais foram os principais pontos dos acordos? Nessa força-tarefa nós verificamos que já houve uma melhoria sensível na atividade econômica do setor, principalmente em relação às instalações sanitárias, a refeitório, a própria formalização dos contratos de trabalho e a elaboração dos programas preventivos de saúde do trabalhador. Então ainda há muito que melhorar. Isso, a partir da constatação desses problemas, nós vamos ajuizar as ações de execução desses acordos na Justiça do Trabalho. E, como eu falei também, paralelamente a isso, nós estamos encaminhando o projeto com a OIT para fazer a transformação realmente social e buscar o trabalho decente na região. Agora, sobre a OIT, o senhor poderia detalhar como é essa parceria? Nós fizemos uma parceria para que a OIT elabore um projeto para a região de Araripina. Esse projeto está sendo financiado com parte dos recursos que estão sendo apurados por essas indenizações por dano moral coletivo que as empresas efetuaram em juízo. E esse projeto ele tem o objetivo de enfrentar o problema num aspecto multissetorial, no sentido de combater a informalidade, tanto dos contratos de trabalho como das próprias empresas como pessoas jurídicas, no sentido de combater também as violações ao meio ambiente, já que essa dispersão de poeira também causa sérios problemas para a questão ambiental dessas cidades e dos cidadãos que lá vivem. E também a questão principal, né, na visão do Ministério Público, é realmente buscar a melhoria da condição de trabalho. Então, nós temos a preocupação de que realmente haja uma reversão de toda essa riqueza natural que a região possui em benefício da sociedade local. O objetivo primordial do projeto seria esse. O trabalhador tem um papel importante, não é? E como ele pode ajudar na fiscalização do cumprimento desses acordos? Os trabalhadores eles podem, sendo submetidos a alguma condição de irregularidade que ponham em risco a saúde ou a integridade física dele, ele pode fazer a denúncia no Ministério Público ou até mesmo na própria vara do trabalho que eles encaminham para o Ministério Público, e aí nós adotaremos as medidas cabíveis, né, no auxílio realmente da fiscalização desses acordos. Isso é extremamente importante, essa participação do trabalhador, principalmente a conscientização para os riscos da atividade. Dr. Rogério Stônio, muito obrigado por ter aceito o convite e por nos conceder a entrevista. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de divulgar nosso trabalho, tanto a PGT como a TV Justiça. Muito obrigado. Concentrar a liberação de registro de agrotóxicos no Ministério da Agricultura melhora a segurança no uso destes produtos? De jeito nenhum, só piora. Só piora. O agrotóxico ele tem impactos na produção, eficácia agronômica, isso é do Ministério da Agricultura, mas ele tem produz impactos na saúde, certo? Isso é do Ministério da Saúde. E produz impacto no meio ambiente, é do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Anvisa, respectivamente. A Constituição estabelece exatamente esses 3 órgãos como os participantes do sistema de controle, certo? De toda essa questão da regulamentação do agrotóxico, porque ele tem essas vertentes, esses impactos eles produzem nessas 3 áreas. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para acompanhar as ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!